Louvado. Amém. Irmão, nesta noite dou graças a Deus pela esperança da vida eterna que o Senhor me concede, se eu for a Ele um filho firme e fiel à sua bendita palavra. Irmãos, eu agradeço a Deus que desde a minha infância os meus avós já serviam a Deus, a minha avó serviu a Deus na obra da piedade até os 94 anos de idade. Até os 90 anos participava da reunião com muita alegria. Meu avô era porteiro na casa de Deus, e Deus me deu a graça, irmãos, desde pequeno, sempre está dentro da casa de Deus. Quero agradecer a Deus também, no tempo certo, o Senhor preparou uma das suas filhas, será minha esposa, preparou o nosso casamento, nos deu um casalzinho de filhos, o nosso primeiro filho, o Senhor, no ano de 2010, irmãos, se comprazeu em levá-lo para o seu reino de glória. Irmãos, mas depois de 2 anos, o Senhor nos deu uma filhinha perfeita e com saúde, que está aqui no nosso meio e é a alegria da nossa casa. Irmãos, estou muito contente com esta boa preparação de Deus de estar aqui. Era um grande desejo do meu coração conhecer esta querida irmandade. Servo de Deus daqui, nosso irmão Daniel, nosso irmão Nilson, outros anciãos aqui da região, estiveram conosco ali, irmão, na minha região, que é de São José dos Campos, Jacareí, a nossa cidade pequena chamada Santa Branca, na região do Vale do Paraíba. Eles estiveram conosco ali por um período de uns 7 meses, onde foram feitas algumas reuniões de evangelização, onde o Senhor nos abençoou grandemente. Tivemos diversos batismos, Deus chamou diversas almas e trouxe para nós ali uma grande edificação, irmãos. Trouxe um despertamento espiritual maravilhoso no nosso meio. Também quero agradecer a Deus por esta boa viagem que nos deu. Irmãos, em nome da mocidade, da nossa irmandade ali, vos saúdo e levarei também a saudação desta irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, bem rapidinho, tem bastante servos de Deus, falando da minha filhinha, como Deus deu a graça de dizer, irmão, no ano de 2010, o Senhor recolheu nosso filhinho, irmãos, e o funeral foi num dia em que o mundo comemora o Dia dos Pais, e nós estávamos muito tristes, irmão, mas o Senhor nos trouxe uma grande consolação, e nós tínhamos medo dela ficar gestante de novo, por nós termos passado uma fase bastante difícil. E um dia, estando congregando, irmãos, o Senhor, nós tínhamos um desejo de ter, já estava ali como cooperador de jovem há alguns anos, e eu sempre orava a Deus, falei, Senhor, eu precisava ter uma filhinha, para eu aprender a cuidar das crianças melhor, irmãos, e de repente, nós fomos ver o que o Senhor falava conosco, para ver se o Senhor tirava aquele medo do nosso coração. E Deus, mandando a palavra, diz assim, entrou um casal aqui, e você tem um desejo, mas você tem medo. Deus manda te dizer, não tenha medo de nada, porque eu sou o dono da morte, o dono da vida. E aquilo que você pensa que vai acontecer, já está acontecendo e você ainda não sabe. Irmãos, e quando terminou o culto, a minha esposa foi saudar uma família que estava passando no corredor, e ela se abaixou porque tinha uma menininha linda, e quando ela se abaixou e abraçou a menina para saudá-la, o Senhor falou no coração dela, no mesmo culto, você já está grávida, é uma menina, e o nome desta menina será o nome da tua filha. Irmãos, nós saímos dali com aquela fé no coração, passamos na farmácia, fizemos um teste e ela já estava gestante, e nós nos alegramos bastante. 6 meses depois fizemos um teste, era menina, 9 meses depois nasceu a nossa menina e está aqui junto de nós. O Senhor me trouxe isso de contar para a irmandade, irmãos. Muitas obras Deus fez na nossa vida nesses anos. Agradeço a Deus, o Senhor me deu a graça de ser músico. Irmãos, me deu a graça de estar à frente da orquestra por uns 7 anos, ainda menino, moço. E amanhã, se Deus der força e vida, vai se completar 10 anos que Deus me pôs junto à mocidade. Irmãos, uma grande benção de Deus. E quando atendi a primeira reunião de jovens e menores, irmãos, o Senhor nos ajudou muito. E quando eu fui descer, uma voz estranha falou no meu ouvido, aquilo que você exortou, aquilo que você ensinou, não foi bom, as crianças não entenderam nada, a palavra que você falou não vai cumprir. E aquilo que ficou descendo a escadinha, irmãos. E quando fui chegando no corredor, uma tristeza invadiu o meu coração, mas uma criancinha de colo, irmãos, lá atrás, no colo do pai, olhou para trás, e de repente ela desceu do colo dele, uma menina bem pequena, e ela veio correndo no corredor, pulou no meu pescoço, e o Senhor me libertou na hora. Eu agradeço o Senhor, que esta mesma menina, há poucos anos atrás, com 10 anos, o Senhor chamou ela nesta graça. Está firme, congrega, uma grande obra Deus fez na vida dela. Assim, irmão, não vou tomar tempo, estou muito contente, agradeço o Senhor por tudo, por esta força, Deus seja louvado. Amém.
Deus seja louvado. Levanto primeiramente perante Deus, segundo a querida Irmandade, para agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, porquanto no tempo certo, ainda na minha mocidade, o Senhor tem me chamado nas águas do santo batismo, tem feito promessa de que se eu for firme e fiel, um dia também verei a face de Deus como ela é. Querida Irmandade, nesta noite, estou muito contente de estar aqui congregado no meio de vós, por quando eu entrei aqui dentro, eu lembrei que há muitos anos atrás, numa reunião da mocidade, eu vim até esta cidade, quando eu sentado lá atrás, no fundo, o Senhor fez promessa na minha vida aquele dia, e eu estou vendo o cumprimento dela até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. Sinto de contar rapidamente uma obra que o Senhor fez comigo no tempo da minha infância. Eu era muito novo ainda, e eu fui tomado por uma enfermidade, a medicina desconhecia o tratamento daquela enfermidade, e alguns médicos davam o nome da doença do fogo selvagem. Os irmãos que são mais antigos aqui devem lembrar dessa enfermidade. E eu passando um processo muito difícil com aquela enfermidade, a vergonha tomava o meu sentimento, porquanto aquilo machucava muito o meu corpo, queimava muito o meu corpo, e eu comecei a sentir vergonha daquilo, irmãos. O tempo foi passando, e nós percebíamos que quando eu saía de casa para brincar com as crianças, os pais colocavam as crianças para dentro, de medo que aquilo pudesse pegar, e aquilo, irmãos, para os meus pais, era algo que machucava muito o sentimento deles. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto eu me lembro de que por várias noites eu me lembro de dormir com meu pai ajoelhado diante da minha cama, segurando os meus braços, a minha mãe ajoelhada do lado e meu pai falando no pé do Senhor: faz uma obra na vida do meu filho que nós não aguenta ver ele sofrer mais. Irmãos, eu agradeço a Deus, por quanto teve um determinado dia que foi informado para nós que na cidade onde resido, de Ribeirão Preto, havia uma médica que era especialista nesse caso. Meu pai marcou uma consulta, nós fomos até aquele lugar consultar com aquela médica, e quando ela olhou o meu quadro, ela não conseguiu mexer, não conseguiu fazer muita coisa. Ela só falou essas palavras: eu vou receitar um remédio à base de água, e esse remédio vai servir para na hora que começar a queimar, vocês passam ele, que pelo menos vai refrescar. No mais, vocês têm que aprender a conviver com esta enfermidade, porquanto não tem tratamento para ela. Quando ela se manifestar, vocês passam essa pomada, e é o máximo que nós podemos fazer. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus, porquanto aquele diagnóstico nos entristeceu muito. E eu me lembro que nós saímos no corredor daquele consultório, eu peguei meu pai pelo braço e falei: pai, então significa que é esse o plano de Deus na minha vida? É isso que Deus tem marcado na minha história? Bendito é o nome santo do Senhor. Naquele momento meu pai olhou para mim e falou: filho, agora nós vamos no médico dos médicos, e ele não fala que não tem jeito, ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, porquanto nós saímos daquele lugar, nós passamos na farmácia onde tinha aquele medicamento à base de água. Pegamos aquele medicamento e fomos embora para nossa casa. Quando foi à noite, tomei banho. Meu pai falou: vou te ajudar a passar essa pomada. Quando ele começou a me ajudar a passar aquela pomada, a pomada que era para ser a base de água, irmãos, para refrescar, na hora que queimasse, parecia que tinha tacado fogo no meu corpo. Meu pai entrou comigo dentro do chuveiro, na medida que ia arrancando aquela pomada, também ia saindo a pele do meu corpo. Meu pai e a minha mãe começou a chorar, e eu me lembro que meu pai olhou para cima e falou: Senhor, acabou o recurso, agora só tu para fazer uma obra na vida do meu filho. Eu agradeço a Deus que meu pai me arrumou, eu terminei de me trocar, e meu pai saiu e foi até a casa do nosso ancião. Naquela ocasião, nosso ancião era o irmão Emelindo Farias, que era o ancião mais antigo da nossa cidade. Agora o Senhor já recolheu ele tem uns 2 anos. Meu pai falou: irmão, meu irmão Emelindo conhecia a minha situação. O irmão falou: eu vou fazer congregar lá na tua comum, e depois do culto nós vamos fazer a unção do irmão Gabriel. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus por quando foi feito o serviço da unção naquele dia. E meu pai, todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele sentava numa cadeira e falava: filho, vem aqui que eu quero ver como que você está. Meu pai passava a mão naqueles ferimentos e começava a chorar. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas hoje eu agradeço a Deus dentro deste lugar, por quanto o Senhor colocou um esquecimento em nós. Durante 7 dias nós não lembramos daquela enfermidade. Passados 7 dias, meu pai chegou do trabalho e falou: filho, vem aqui, preciso ver como que está esse experimento. Eu agradeço
agradeço a Deus por quanto o Senhor tinha me libertado por completo. Nem cicatriz o Senhor deixou para que não sobrasse nem a vergonha dentro do meu sentimento. Querida irmandade, eu agradeço a Deus nesta noite, por quanto no tempo certo o Senhor preparou meu casamento, abençoou meu lar com uma filha que hoje tem 7 anos. O Senhor tem feito muitas obras na minha vida, eu agradeço a Deus, por quanto o Senhor tem me levantado para o Ministério de Cooperador de Jovens. E nesse ministério, irmãos, eu fui muito feliz, eu agradeço a Deus porque o Senhor me deu esta oportunidade, ainda que por apenas 8 meses servi a Deus como cooperador de jovens. Depois o Senhor também achou por graça me levantar para o Ministério do Cooperador do Ofício na minha comum, bairro Ipiranga. Eu convido toda a querida irmandade para congregar conosco. O nosso culto é às terças, sextas e domingo. A irmandade chega lá, a congregação cabe 300, 400 pessoas. Mas se não couber, nós fica do lado de fora, vocês ficam do lado de dentro. E nós vamos glorificar a Deus, irmãos, rapidamente. O Senhor me traz à frente de contar uma obra bem rápida. Eu agradeço a Deus. Quando o Senhor me levantou para cooperador de jovens muito novo, eu fiquei bastante preocupado com aquela situação. E eu fiz uma oração no dia que o Senhor me apresentou e falei: Senhor, eu quero que o meu ministério seja marcado pelos sinais da tua obra. Eu agradeço a Deus que com 3 domingos de reunião de jovens, uma irmã ligou na casa da minha mãe e falou assim: irmã Márcia, eu tô ligando porque nasceu o meu netinho, 60% do seu cérebro já não funciona mais. Os médicos colocou ele na UTI e falou que dali ele não sai, o recurso da medicina acabou. E eu fiz uma oração e o Senhor mandou chamar o irmão Gabriel para fazer uma oração pro meu netinho. Querida irmandade, naquele momento a minha mãe tocou o meu telefone. Eu falei: mãe, mas como que a irmã pede para eu ir fazer essa oração? Faz nem um mês que eu sou cooperador de jovens, como que eu vou lá? Tinha que ter chamado outro irmão. Eu agradeço a Deus que a minha mãe, sabendo desta oração que eu tinha feito, falou: filho, você não pediu para o Senhor um sinal? Faz uma oração lá, quem sabe não é o primeiro sinal que Deus vai fazer. Eu agradeço a Deus nesta noite, irmãos, por quanto saí, fui até lá, meu pai é diácono, chamei meu pai para ir junto comigo. Quando chegamos dentro daquela UTI, eu conversei com aquela enfermeira, a enfermeira falou: agora nós estamos num procedimento, você precisa esperar 10 minutos, e na hora que eu liberar você tem 30 segundos para fazer uma oração, porque não pode ficar lá. Eu falei assim: eu agradeço, com 30 segundos nós fazemos essa oração, porque o Deus que nós servimos não precisa nem de 30 segundos para fazer uma obra na vida dessa criança. Eu agradeço a Deus que deu tempo, ela me chamou lá dentro, nós entramos, eu de um lado, meu pai de outro, abrimos aquela oração, aquela criança por nome de Davi, e nós proferimos essas palavras: Senhor, num tempo muito atrás, um servo teu por nome Davi enfrentou um gigante que ele não tinha condição nenhuma de suportar, mas o Deus que estava dentro do coração daquele moço foi aplacador daquele gigante. Senhor, queira tu que o mesmo Deus está dentro do coração desta criança, faz ele vencer o gigante da enfermidade. Nós vamos glorificar o teu nome. Saímos de dentro daquele hospital e voltei para casa, irmãos. Passado uns 20 dias, eu estava dentro da reunião de jovens do meu bairro. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe daquela criança. Eu olhei e fiz menção para perguntar se como que estava aquela criança por nome de Davi. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe dela, me surpreendeu. O Davi estava nos braços da avó, gozando de perfeita saúde, e nós estamos aqui glorificando a Deus por esta obra. Aleluia. Termino rogando de vós as vossas orações, que orem por nós, para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos fazer a vontade de Deus na condição a qual Ele tem nos colocado. Convido a irmandade para congregar conosco. Não tive condição de trazer, mas desejo levar a vossa saudação com a paz de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.